Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre programação orientada a objeto. Nessa aula nós vamos aprender sobre métodos especiais, que são aqueles métodos que o povo chama métodos mágicos, ok? E você vai falar, Jéssica, e o que são esses métodos mágicos, esses métodos especiais? Enfim, são aquelas funçãozinhas, gente, que a gente cria utilizando dois underline no começo e dois underline no final, tá bom? Por exemplo, como o método init. O método init é um método especial, um método mágico, ok? Gente, essas funções, elas nos permitem personalizar o comportamento dos nossos objetos comuns, ok? Então, nós podemos personalizar como vai ser criado, como vai ser a impressão dela, como vai ser a adição, será a comparação, enfim. Esses métodos, né, essas funções mágicas, ok? Esses métodos especiais, ele torna a interação com nossos objetos mais intuitivo, entendeu? Então, bora lá. Vamos aprender sobre o método mágico, ok? Vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo e eu vou chamar aqui, ó, método. Vou colocar especiais, que é o nome mais difícil de lembrar, né? O método mágico fica muito mais fácil, né? Vocês vão sempre lembrar. Então, vamos colocar o nome que talvez vocês não lembrem, né? Método especiais. E aí, eu vou colocar aqui o init. Vou colocar aqui, ó, método mágico init. Bem, nós vamos começar aprendendo o primeiro método mágico, o primeiro método especial, que é o método init. Grande parte de vocês eu sei que já sabe isso de cor e salteada, porque a gente vimos e revimos e vimos e revimos várias vezes, né? Mas, como estamos falando de métodos mágicos, métodos especiais, não podemos deixar o init de fora, tá bom? Então, nós vamos começar com o init e aí vamos aprendendo os demais, tá bom? Bem, bora lá. Eu vou criar aqui uma classe chamada pessoa, ok? Então, eu estou definindo a minha classe, dando o nome para ela de pessoa, ok? E vamos lá, gente. Qual é a estrutura de uma classe? Uma estrutura se dá pelos seus atributos e os seus métodos, lembra? E para a gente aprender de uma maneira clara e simples, eu falei, vamos chamar atributos de características e os métodos de comportamento. Então, uma classe, a estrutura de uma classe se dá pela sua característica e seu comportamento, não é verdade? Então, bora lá. Então, eu posso dizer que a característica de uma pessoa é o nome dela? Sim, toda pessoa tem um nome. Eu posso dizer que a característica de uma pessoa é a sua idade? Sim, toda pessoa tem uma idade. Toda pessoa tem uma altura, tem um peso e assim por diante, ok? Então, essas são as características de uma pessoa, não é verdade? Qual é o comportamento de uma pessoa? Uma pessoa, ou ela pode falar, não é verdade? Então, uma pessoa, ela se comunica, ok? E mesmo se a pessoa, às vezes, ela não tiver voz, né? Ela for muda, ela vai falar, ela consegue sim se comunicar, ela se comunica através de gestos, né? Mas toda pessoa, ela se comunica, ok? Então, esse é o comportamento do ser humano, de se comunicar. Ah, então, você começa aí a ver quais são as estruturas, tá bom? Isso a gente já passou sobre isso, né? Mas vamos lá agora falar sobre o método mágico, o método especial, ok? Como eu falei, ele é uma função que começa com dois underline no começo, aí tem um nome, init, e dois underline no final, ok? E aí você pode passar aqui o objeto da classe e dizer que você quer receber o nome e a idade de uma pessoa, ok? E aí você só vai atribuindo aqui para dentro do atributo. Então, o nome que vai ser informado vai para dentro do atributo nome
self.idade vai receber a idade que foi informada, tá? Bem, o que é importante aqui é, nesse momento, o método init. O que o método init ele faz, gente? O método init é o construtor da classe, ok? Então, o método init ele vai nos ajudar a criação da nossa classe. Quando eu instancio a minha classe pessoa, ok? E eu tenho um método init, ele automaticamente é chamado quando a minha classe é instanciada e eu preciso que passar as informações que ele espera receber. Então, quando eu instancio, ok? Por exemplo, aqui. Chegar aqui, vou criar uma variável chamada pessoa, ok? E eu estou atribuindo para dentro dele a instância da minha classe pessoa, ok? Podemos ver que ele aqui ele já está dizendo que ele espera receber que é o nome e a idade. Por quê? Porque quando eu instanciei a minha classe pessoa, o meu método construtor ele foi inicializado automaticamente, ele é chamado automaticamente. Quando a minha instância da minha classe é instanciada. E ele espera receber o quê? O nome e a idade da pessoa. Então, eu tenho que passar o nome e a idade da pessoa, ok? E aí, eu posso chegar aqui e dizer Jéssica 30, ok? Agora, eu posso utilizar dessas informações. Então, eu posso dar aqui um print, pessoa.nome, print, pessoa.idade. Então, Jéssica 30. Lembrando que quando a gente cria, ok? Ele já vem aqui, ele já está público, ok? Se eu quiser mudar os atributos para privado, e enfim, temos uma aula sobre isso, ok? Essa aula nós estamos falando sobre o método mágico, o método init, ok? Então, o método init, ele é inicializado automaticamente quando uma instância da classe é instanciada, ok? Quando nós instanciamos nossa classe, o método init é inicializado automaticamente, ok? Então, o método init, ele é o construtor da classe, tá bom? Então, se alguém falar para você, olha, eu quero que você crie um construtor da classe, ele está falando que quer que você crie um método init, ok? O método init é o construtor da sua classe. Ele é chamado automaticamente quando a sua classe é instanciado. Quando instancia a sua classe, automaticamente um método init é inicializado, tá bom? Espero que tenha entendido e até mais.